Nós vamos com este workshop até às 11h45, depois faremos um intervalo de 1 hora e retornaremos às 12h45 com novas sessões. Professora Márcia Teles, do Instituto Meio Ambiente, com a palavra neste momento, diretora. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar participando do evento. Hoje nós vamos discutir um tema absolutamente interessante e imprescindível. Bom dia também aos nossos palestrantes que já estão aí, agradeço muitíssimo a presença. Como eu estava falando, hoje nós vamos debater esse tema de serviços ecossistêmicos. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas não tem a noção de quanto isso é fundamental e absolutamente imprescindível na vida do ser humano e na sobrevivência do planeta, né? Os serviços ecossistêmicos, eles, de forma bem rápida, eles se constituem na prestação e na disponibilização dos recursos da natureza para que a gente possa sobreviver. Eles estão absolutamente intrínsecos na nossa vida, né? É um uso absoluto do ser humano, essa interação absoluta do ser humano com a natureza, sendo que, ultimamente, a natureza leva mais desvantagem, né? Que o ser humano vem de forma absoluta se utilizando desses serviços em que não é cobrado nada, mas que nós nos utilizamos dele de forma imprescindível para a nossa sobrevivência, desde os serviços mais básicos que se conhece, como a produção de nutrientes, a disponibilidade da possibilidade de você disponibilizar alimentos para a vida humana, enfim, todas as ações necessárias para que o ser humano sobreviva e sobreviva com conforto, elas são disponibilizadas essencialmente por aquilo que a natureza nos oferece, né? Energia, alimento, tudo, enfim, tudo. Hoje nós vamos estar com palestrantes que vão nos ofertar com suas experiências e suas expertises, né? Inicialmente, e aí eu cumprimento também o senhor Tiago Miranda, ele da IBS Portugal. Eu o chamo para que possa fazer sua palestra. Muito bom dia, Tiago, e seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Peço só para confirmar que estão a ouvir bem. Sim. Sim? Está bem o áudio, Tiago. Ok. Saudações aqui de Portugal, nomeadamente aqui da cidade de Guimarães, a cidade berço da nação. Foi aqui que o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, numa batalha contra a sua própria mãe, conseguiu a independência do país de Castela e a instituição do Reino de Portugal em 1143. E, portanto, convido todos que queiram visitar Portugal a virem aqui a Guimarães e, portanto, peço desculpa por este pequena publicidade à cidade de Guimarães. Bom, eu tenho muito gosto em participar neste segundo Fórum Internacional de Meio Ambiente e Economia Azul. Eu estive presente no primeiro evento no ano passado, fui muito bem recebido, foi um evento muito interessante e tenho muito gosto em participar nesta segunda edição. E nesse sentido gostaria de agradecer aos organizadores, ao Governo Regional do Estado da Bahia, ao Air Center, à Universidade Federal da Bahia e todos os outros co-organizadores pelo convite que me fizeram, que eu estou muito satisfeito por ter aceito. Finalmente, gostava de cumprimentar os colegas do painel, a Márcia Teles, moderadora, obrigado pela introdução, e a todos que nos estão a acompanhar. Espero ter aqui alguma coisa de interessante para vos dizer e para enriquecer com a minha e a experiência do IBS, que é o instituto do qual eu sou diretor executivo. Eu vou então fazer o compartilhamento da minha tela para vos mostrar uma pequena apresentação. Eu vou-vos falar um bocadinho daquilo que tem sido a nossa contribuição para o estabelecimento de uma metodologia de contabilidade dos oceanos, aquilo que é conhecido internacionalmente por Ocean Accounts, que é um tema relativamente recente e que, por ser recente e por nós termos também uma audiência que certamente é bastante diferente em termos de formação de base, eu vou fazer uma pequena introdução à temática inicialmente e depois vou-vos
mostrar aquilo que tem sido a nossa participação, a nossa contribuição para o estabelecimento desta metodologia de contabilidade dos oceanos. Eu peço desculpa, a minha apresentação está em inglês, eu não sabia que ia haver tradução simultânea e, portanto, deixei a apresentação em inglês, mas penso que é fácil de acompanhar porque o que está na apresentação eu vou acabar por dizer oralmente. Então, para começar a introdução, o sistema de contabilidade nacional é um conjunto de regras que estão perfeitamente estabelecidas e adotadas de forma uniforme por todos os países para medir a atividade económica de um país. São um conjunto de indicadores muito diversos e talvez o mais conhecido seja o Produto Interno Bruto, que é um indicador que nós sabemos extremamente importante para aferir da riqueza produzida num país, para comparar com a riqueza produzida noutros países e que influencia grandemente a nossa vida e as políticas económicas dos governos. E, portanto, isto está estabelecido num documento que é adotado, enfim, pelos diferentes países, de forma a haver uma sistematização de identificação e do cálculo da atividade económica dos países. Recentemente foi desenvolvido uma extensão deste sistema, chamado Sistema de contabilidade ambiental e económica, que é uma norma internacional que foi adotada pelas Nações Unidas precisamente para juntar informação económica e ambiental de forma que seja possível medir a condição do ambiente, a contribuição do ambiente para a economia e o impacto da economia no ambiente. Portanto, é uma extensão, é um desenvolvimento do sistema de contabilidade nacional de forma a conseguir introduzir questões ambientais no cálculo da riqueza produzida num país. E ainda mais recentemente, e antes disso, para referir que este sistema já foi desenvolvido, foi estabelecido como norma internacional e tem vindo a ser paulatinamente aplicado em diferentes países. Neste momento existem cerca de 80 países que já têm ou estão a desenvolver a aplicação deste sistema. Uma nova extensão deste sistema, também ainda é mais recente, é aquilo que chamamos de contabilidade dos oceanos, ou Ocean Accounts, que servirá para conseguir contabilizar a riqueza produzida pelos oceanos e pelos ecossistemas marinhos para o país. Isto é importante, nós costumamos dizer no grupo de trabalho que e pedindo desculpa aos políticos presentes que estejam a ouvir, quando os políticos souberem quanto vale os ecossistemas marinhos de que dependem, nunca mais vão deixar que eles sejam afetados ou destruídos. E, portanto, a importância deste sistema e da sua implementação. Como eu disse, é um sistema que está a ser ainda desenvolvido e está sob a responsabilidade deste grupo das Nações Unidas, a ESCAP, que está a coordenar um grupo de trabalho que está a desenvolver essa metodologia e é neste grupo de trabalho que nós, o IBS, pertence e que está a tentar dar a sua contribuição para o estabelecimento, então, desta metodologia de Ocean Accounts. Só para terem uma noção, o sistema de contabilidade ambiental foi apenas implementado em 2012, está agora a ser aplicado nos diferentes países e este sistema de contabilidade dos oceanos só arrancou em 2018. E, portanto, estamos numa fase ainda muito preliminar do desenvolvimento desta metodologia. Houve um primeiro workshop em 2018, em 2019 houve já um segundo em Sydney e portanto, prevê-se, não há ainda uma data definida, mas prevê-se que provavelmente em 2025, só em 2025, é que teremos esta metodologia estabelecida. Porque ela, de facto, tem desafios bastante complexos, que vos vou falar mais à frente, e que não são fáceis de ultrapassar. E nós, no IBS, temos um conjunto de projetos de investigação que pretendem contribuir para o estabelecimento desta metodologia. Não vou falar de todos, vou só dar algumas informações sobre alguns destes projetos e de que forma é que nós estamos a contribuir com este grupo de trabalho para o estabelecimento desta metodologia. Então, o que é o Ocean Account? O que é a contabilidade do mar?
basicamente é através da medição de um conjunto de informações, de dados dos ecossistemas marinhos, como por exemplo a biodiversidade, a acidez, a temperatura, a presença de peixe, de cardumes, etc., e dos tipos de ecossistemas que existem nessas zonas marinhas, fazer o levantamento dos serviços que esses ecossistemas prestam e colocar um valor nesses ativos. Basicamente, o Ocean Accounts é isto, é perceber qual é a condição do ecossistema, perceber quais são os serviços que ele produz e que ele fornece à comunidade e, a partir daí, conseguir colocar um valor para esse ativo, para esse ecossistema, para a comunidade. E, portanto, parece algo relativamente simples, mas levanta muitos desafios. Quais são os desafios principais? Bom, o mar é muito grande e é preciso muita informação para estabelecer esta metodologia, para estabelecer a condição dos ecossistemas e os serviços que eles prestam. Os oceanos são muito dinâmicos, os cardumes de peixe têm tendência a mexer-se, portanto, não estão parados para nós conseguirmos medi-los e conseguirmos quantificá-los, portanto, é complicado fazer este tipo de avaliação. São multicamada, variam em profundidade, são muito menos conhecidos do que os meios terrestres, são menos medidos, e existe necessidade de haver técnicas de mapeamento das variáveis mais avançadas do que aquelas que nós temos atualmente, para que os mapas possam ser mais detalhados, mais informativos e que possam então apoiar uma metodologia como esta, como é a contabilidade marítima. Os satélites têm uma aplicação relativamente limitada, porque só podem medir grandezas até uma profundidade muito limitada, 2, 3 metros da superfície, portanto fica toda a coluna da água e o fundo oceânico por levantar, e portanto não temos nenhum teste da metodologia económica e ambiental terrestre para o mar, não existe nenhum teste e portanto é preciso desenvolver uma metodologia nova. E portanto nós, claro, não podemos... no IBS aqui em Portugal não podemos contribuir para todas estas problemáticas, então temos tentado contribuir para 2 dos problemas que foram levantados aqui. Em primeiro lugar, a questão dos oceanos serem muito pouco conhecidos, serem pouco medidos, dado o preço e dada a dificuldade de obter essas medições, da salinidade, turbidez da água, pH, etc. Nesse contexto, o que nós temos feito é desenvolver sensorização de custo controlado e que sejam capazes de ser autónomos em termos energéticos para conseguir fazer uma medição muito mais fina das variáveis oceânicas. Portanto, isso é uma componente do trabalho que temos vindo a desenvolver. E a outra é desenvolver técnicas para conseguirmos desenvolver, obter mapas dessas mesmas grandezas de forma mais detalhada, mais precisa, para que depois possam apoiar a decisão de uma forma mais correta. E para isso temos utilizado técnicas de inteligência artificial e de geoestatística. Para vos dar alguns exemplos de projetos, num projeto que estamos a desenvolver, que está praticamente a terminar, que se chama NextSea, nós desenvolvemos um conjunto de sensores para medição de variáveis junto à costa. Ele é constituído por uma corda equipada por um conjunto de sensores que medem várias grandezas oceânicas e que depois transmitem essa informação através, através de um protocolo de comunicação sem fios e que nos permite obter esta informação, enfim, quase em tempo real e de forma contínua. Estas cordas são constituídas por conjuntos de nós que estão equipados por diferentes sensores e que podemos medir em cada um destes sensores temperatura, salinidade, pH, clorofila, fitoplâncton, correntes, turbidezes, sedimentos em suspensão, enfim, entre outros. Para vos dar um exemplo de um dos sensores, eu apresento-vos aqui um dos sensores que foi desenvolvido, foi precisamente para o transporte de sedimentos em suspensão, que é um sensor que é bastante fiável e que tem um custo bastante controlado. Ele custa
à volta de $20 para a produção e instalação. Estes sistemas também são capazes de ser autónomos em termos energéticos, portanto, nós também desenvolvemos aqui um sistema de energy harvesting, ou seja, de captação de pequenas correntes elétricas para poder fornecer a estes sensores, ou seja, não serão necessários baterias que depois tenham que ser substituídas e, portanto, com os pequenos movimentos de ondulação e das correntes, permite produzir energia que é suficiente para alimentar estes sensores de forma contínua. São mais detalhes deste sistema, não vou especificar para não perder muito tempo com isto, mas basicamente todo o sistema é autoalimentado, não é? E, portanto, pode ser aplicado em zonas costeiras para recolher a tal informação, para termos mais informação sobre os oceanos, para depois produzirmos os tais mapas com estas variáveis, para depois podermos então fazer a tal contabilidade dos oceanos. Isto é suficiente para zonas costeiras em profundidades relativamente baixas, para zonas de deep sea. Temos um outro projeto em que estamos a desenvolver um objeto que tem esta forma parecida com o ovo. Este objeto está equipado com um conjunto de hidrofones para utilizar acústica passiva, um bocadinho que usam os submarinos, para fazer a monitorização dos fundos marinhos. Este objeto é largado no mar, ele vai descer ao longo da coluna d'água, vai medindo um conjunto de variáveis e, ao tocar no fundo oceânico, ele vai soltar o balastro e vai voltar à superfície e continuar a medir novamente na coluna d'água. Depois emite um sinal GPS para se identificar onde é que ele está e é recolhido por um barco e então traz essa informação para depois ser tratado. Isto, muito rapidamente, é o que nós estamos a fazer do ponto de vista do desenvolvimento de sistemas para aumentar o conhecimento das variáveis oceânicas e do estado dos ecossistemas. Relativamente à questão dos mapas, ou do mapeamento dessas variáveis, depois para obtermos mapas que sejam credíveis e que sejam úteis na contabilidade oceânica e nos sistemas de apoio à decisão, nós utilizamos inteligência artificial junto com geoestatística, que é uma técnica que, utilizando dados pontuais, permite obter um conjunto de mapas que são o mais precisos possíveis, enfim, com as técnicas que existem atualmente. Eu vou-vos dar aqui só mostrar alguns exemplos de mapas que são possíveis de obter através desta técnica, por exemplo, de clorofila, de tamanho dos grãos dos sedimentos que existem nos fundos oceânicos, temperatura do ar, precipitação, da probabilidade de presença de espécies, etc. Portanto, como devem calcular, este tipo de mapas é muito importante para a contabilidade oceânica, para definir o valor dos oceanos, o valor dos ecossistemas e a sua condição. E, portanto, nós estamos a desenvolver este tipo de técnica de geoestatística e inteligência artificial para que os mapas que são obtidos das grandezas que são medidas possam ser mais rigorosos do que aqueles que nós temos atualmente. Para terminar, vamos só mostrar aqui um caso de um exemplo, um projeto que temos aplicados, quer os sensores que temos desenvolvido, quer as técnicas de mapeamento. É aqui no norte de Portugal, bem perto da cidade de Guimarães, fica a cerca de 40, 50 quilómetros daqui. Guimarães não tem mar, infelizmente, é um defeito, um dos pequenos defeitos que tem a cidade. Aqui perto, um Parque Natural do Litoral Norte, que é uma zona, é uma área marinha protegida, faz parte da rede de parques naturais portugueses, e neste momento existe um projeto para fazer todo o levantamento que existe dos ecossistemas marinhos do Parque Natural, para fazermos esse levantamento do que existe, da sua condição, e depois podermos então tentar aplicar as técnicas de contabilidade oceânica para percebermos quanto é que vale aqueles ecossistemas e todo aquele parque. Portanto, o Parque Natural Litoral Norte tem uma extensão de costa de 16 km e, portanto, estamos a fazer esse levantamento e, portanto, é um projeto que ainda está está a ser executado. O que é que nós estamos a levantar no Parque Natural, neste parque? Que variáveis é que estamos a medir?
Bom, variáveis físicas ou biofísicas, como a batimetria, temperatura, pH, recifes, clorofila, portanto, agora já entrando nas variáveis biológicas, biodiversidade, o lixo marinho, enfim. Também variáveis socioeconómicas são importantes para a contabilização da riqueza que produz esse oceano e esses ecossistemas e também o impacto que tem nas comunidades. Portanto, estamos a fazer esse levantamento e estamos a aplicar depois um sistema de classificação de habitats, que é o sistema EUNIS, que é um sistema internacional, para obter, então, a classificação dos diferentes habitats. Portanto, nós o que temos é um conjunto de informação pontual das diferentes informações que fomos levantando e o que nós conseguimos é obter, então, mapas, como os podem ver aqui do lado direito. Esta figura do lado esquerdo é só para compararmos com aquilo que já existe. Este é o mapa da EMODNet, que é o mapa europeu que nós podemos consultar, que faz o mapeamento das várias zonas costeiras, e podem ver aqui a precisão do mapa é muito mais baixa do que os mapas que nós conseguimos obter utilizando as medições que fizemos e as técnicas de mapeamento que desenvolvemos. Portanto, conseguimos obter mapas que são bastante mais detalhados e, portanto, quando formos a contabilizar a riqueza produzida por este ecossistema, esperamos ter mais precisão nas previsões e na contabilização e também como ferramenta de apoio à decisão consideramos que é bastante útil. Vou terminar, já falei demais, só para os take-home points, para sublinhar aquilo que me parece mais importante daquilo que acabei de falar. Portanto, existem sistemas de contabilidade da riqueza dos países, que são utilizados por todos os países genericamente. Depois foi desenvolvido recentemente o sistema que junta a parte económica à parte ambiental e que tem vindo a ser aplicado por vários países e recentemente está a tentar desenvolver-se aquilo que se chama a contabilidade oceânica, que é uma extensão do sistema que falei anteriormente. Estamos ainda muito longe de ter essa metodologia fechada. O grupo de trabalho é constituído por pessoas de diferentes backgrounds, pessoas da estatística, biólogos, engenheiros, etc. Vai ser um trabalho árduo, que levanta muitos desafios, mas pensamos que é uma contribuição muito relevante para o desenvolvimento económico e para a proteção dos ecossistemas marítimos. O que nós temos tentado fazer aqui no IBS é contribuir, nomeadamente no desenvolvimento de sensores de baixo custo e fiáveis e autónomos para podermos medir de uma forma mais abrangente e mais detalhada variáveis marítimas que possam vir a alimentar o sistema de contabilidade oceânica e também modelos de mapeamento dessas variáveis que nos permitam obter mapas mais precisos dessas mesmas variáveis. Portanto, uma nota final otimista nestes tempos de pessimismo generalizado por vários motivos. Nós ainda vamos a tempo de salvar os oceanos e de retirar deles aquilo que nós necessitamos sem ter que os exaurir. E nós consideramos que, de facto, esta metodologia de Ocean Accounts, de contabilidade dos oceanos, pode, de facto, ser uma ferramenta importante para resolver, ou para, pelo menos, mitigar o problema que temos, que é para a proteção dos oceanos. Não me vou alongar mais, não sei se ultrapassei o meu tempo. Queria agradecer à moderadora o tempo que me confiou e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Tiago. Agradeço muito a palestra. Tá? Eu vou só fazer um comentário. Nós vamos, para os palestrantes especificamente, eu vou conceder o mesmo prazo que foi concedido a Tiago, e no momento em que ele for alcançado, eu vou estar abrindo meu áudio e sinalizando. Tá certo assim? Para que vocês tenham noção, porque às vezes as palestras são tão empolgantes que realmente a gente vai ouvindo e termina se perdendo no prazo. Muito obrigada, viu, Tiago? Eu agora vou chamar Francisco Kelmo, ele é do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo e vamos assistir agora a palestra de Francisco. Obrigada. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar presente aqui hoje, participando desse evento tão importante.
E o meu tema, ele vai um pouco num sentido não de preservação ou de alta tecnologia, como a do professor Tiago, mas eu trago uma problemática que chegou ao nosso litoral ano passado e que, como eu vou mostrar nos próximos slides, trouxe um prejuízo significativo para os serviços ecossistêmicos no nosso litoral. Então, nós temos um trabalho de monitoramento ambiental integrado dos recifes de corais do litoral norte do estado da Bahia, que abrange especificamente 4 grandes praias: a Praia do Forte, Centro Turístico, Itacimirim, Guarajuba e Abaí. E desde 1995, nós registramos a biodiversidade, né? O número de espécies, a densidade populacional e também o branqueamento de corais, por se tratar de praias onde existem recifes de corais. O ano passado, com a chegada das manchas de óleo, nós tivemos a oportunidade de documentar a condição, né, quantitativamente, as comunidades de invertebrados marinhos bentônicos que habitam essas 4 praias, seguindo exatamente a mesma metodologia aplicada desde 1995. Então, hoje nós temos uma base de dados de 25 anos que nos permite comparação com o passado. Muito bem, isso é apenas mostrando que a metodologia está amplamente divulgada na literatura, trabalhos do próprio grupo. Então, com a chegada das manchas de óleo, nosso primeiro passo foi verificar se os organismos que estavam parecendo mortos, eles tinham morrido em virtude do contato com o óleo. Isso nós diagnosticamos através da necrópsia de 50 organismos. E, a partir daí, nós iniciamos o trabalho de quantificação dessas comunidades, chamando a atenção que nós trabalhamos com comunidades marinhas bentônicas de invertebrados. São aqueles animais pequenos que nem todo mundo, o especialista não consegue vê-los com facilidade. É necessário que você vá até a poça de maré, que você revigue as pedras, que você olhe embaixo das algas, para que você possa detectar a presença desses animais e para que possa quantificá-los adequadamente. Bem, o nosso primeiro indicador é o número de espécies. Antes da chegada das manchas de óleo, tá? Isso no levantamento realizado em abril de 2019, nós tínhamos uma média de 88 espécies de invertebrados marinhos bentônicos a cada 35 metros quadrados de praia. No mês de outubro de 2019, quando as manchas de óleo chegaram no nosso litoral, utilizando a mesma metodologia e fazendo a comparação com a prévia do mês de abril, nós registramos uma perda de 47% em biodiversidade. Em março, logo após o carnaval, nós refizemos a contagem e detectamos uma perda de 80% de biodiversidade no número de espécies. Em maio, novamente 82%, e no último levantamento realizado no mês de julho, nós temos uma perda superior a 80%, que chega a quase 83%. Então, ao longo desse período de quase um ano, nós detectamos, sim, que houve uma perda de espécies no ambiente, né? Chamando a atenção mais uma vez que se trata de invertebrados marinhos bentônicos. Bem, o segundo indicador é a densidade populacional, a quantidade de animais invertebrados vivos a cada 35 metros quadrados de praia. Então, antes da chegada das manchas de óleo, nós tínhamos uma média de 446, 440 animais vivos a cada 35 metros quadrados. Com a chegada das manchas de óleo, que está sinalizado no gráfico como um período agudo, ou seja, outubro de 2019, houve uma queda de 65,9%. Esses números continuaram decrescendo lentamente em março, em maio e julho.
estando hoje em torno de 83%. Então, nós temos também, além da diversidade de invertebrados, nós temos uma redução na quantidade de animais vivos, ou seja, perdemos diversidade e densidade populacional. Como essas praias abrigam recifes de corais, é importante que nós façamos também a leitura de um terceiro indicador, que é a questão do branqueamento dos corais. Tá? O branqueamento, para aqueles que não se lembram, ocorre quando a relação entre a alga simbionte e o coral, essa relação é rompida. Existem várias formas de se destruir essa relação, mas o importante é que, sem essa relação, a tendência é que as algas morram, se elas não encontrarem um novo hospedeiro, e os corais percam mais de cerca de 50% da sua capacidade nutritiva e, portanto, vão sofrer sérios prejuízos no seu metabolismo, enfraquecimento reprodutivo, perda de crescimento, ou seja, e alguns podem chegar a óbito. Então, a gente usa a quantificação do branqueamento de corais como um indicador da salubridade do ambiente. Bem, durante todo o período de amostragem, né, com essa nosso trabalho iniciado em 95, a taxa média anual de branqueamento registrada nessa região, ela oscila entre 5% e 6%. No El Niño de 98, houve uma elevação dessa taxa devido ao próprio estresse imposto pelo El Niño, mas o que aconteceu no mês de outubro, logo com a chegada das manchas de óleo, né, outubro de 2019, nós tivemos um aumento dessa taxa de branqueamento para quase 52%. O que para a gente foi um número que não esperávamos que houvesse esse registro, né, essa incidência tão alta, né, comparando-se colônias saudáveis, ou seja, colônias não branqueadas com colônias branqueadas. Né? As colônias branqueadas elas superaram a densidade de colônias não branqueadas. Bem, em março de 2020, não houve melhora no branqueamento dos corais. Nós continuamos com um aumento, né, desse branqueamento, que atingiu uma taxa de 76% das colônias, né, estando branqueadas. No levantamento posterior, Francisco, com licença, está com uma interferência. Aparentemente algo está... pode falar? E agora, no mês de julho... Agora sim. Não sei o que foi. E agora, no mês de julho, um recorde de 88% de colônias branqueadas. Bem, a soma desses três indicadores nos coloca em grande dificuldade de pensar o que pode acontecer com esse ambiente e, especialmente, nos serviços ecossistêmicos que são providos por esse ambiente, né? por essas praias. Nós sabemos, a literatura registra, que quando existem acidentes com derramamento de óleo, uma alta taxa de mortalidade e de perda de diversidade ela é esperada. Geralmente, existe um grande comprometimento inicial da fase aguda, e os efeitos crônicos, eles acontecem, mas talvez não numa intensidade tão grande quanto essa que nós temos registrado. Nós perdemos, né, a riqueza de espécies, perdemos diversidade de espécies, nós perdemos em densidade populacional, a taxa de branqueamento atingiu valores muito elevados, e quando a gente soma esses três indicadores, isso nos dá uma preocupação muito grande, porque realmente houve perda de patrimônio natural, tá? Com a redução nas espécies, com redução na diversidade, no aumento de doenças de corais, comprometimento da cadeia alimentar, com consequente desequilíbrio ecológico na região e, claro, o reflexo disso tudo vem, tá, na questão dos serviços ecossistêmicos que são propostos, que são fornecidos por esse ambiente. Então, nós visualizamos
interferência nos serviços de provisionamento, interferência nos serviços de regulação e manutenção do ambiente e também no serviço cultural, porque toda essa área é uma área turística, é uma área onde as pessoas utilizam para o seu bem-estar. Dessa forma, né, a minha fala ela chegou aqui como um alerta de que nós temos os serviços, eles são importantes, dependemos dele, tá? Não apenas as populações humanas, mas a vida de todo o planeta, mas que eventos inesperados, como o que aconteceu o ano passado, eles podem desencadear uma sucessão de eventos que simplesmente podem destruir ou comprometer seriamente o fornecimento desses serviços para o nosso meio ambiente. O que nós continuamos a fazer é o monitoramento e nós esperamos que esse monitoramento ele vai ser perpétuo. Enquanto eu estiver vivo, eu pretendo manter esse programa de biomonitoramento, mas diante dos números que nós registramos, comparando com o passado e com nossa experiência e com a literatura, não esperamos uma recuperação plena em menos de 10 anos. Essa é uma grande preocupação, porque durante todo esse período, outras coisas podem acontecer, tá? Pode haver outro derramamento, pode haver qualquer uma outra catástrofe natural, e isso vai, mais uma vez, interromper o processo de recuperação dessas comunidades marinhas bentônicas e comprometer ainda mais os serviços ecossistêmicos oferecidos, né, nessas 4 praias. Então, é a nossa preocupação e ela precisava ser mostrada, porque, infelizmente, elas têm um efeito muito significativo sobre o ambiente estudado. E eu gostaria de agradecer mais uma vez à comissão organizadora pelo convite, por ter me colocado nessa fala de hoje. Agradecer aos colegas de mesa, que eu tenho certeza que as falas serão enriquecedoras, a nossa mediadora e também a equipe técnica que trabalha comigo durante todo esse período e as fontes de financiamento. Muito obrigado a todos. Tentei cumprir o horário, deixando uns minutos de sobra para as perguntas. Foi extremamente preciso. Muito obrigada, professor Francisco. Eu, diante dessa sua apresentação, eu que tive, o INEMA teve uma participação muito significativa nesse evento, né? E nós tivemos isso tudo que o senhor demonstra, nós já é uma preocupação nossa, porque nós fomos testemunhas do grande impacto que isso causou, né? Até de uma forma mais visível, que a gente via o desespero da chegada desse óleo às nossas praias, mas a gente percebe, e esse trabalho é fundamental para que a gente tenha conhecimento de que isso é uma situação que se arrastará por muitos e muitos anos, que os impactos são muito mais profundos e muito mais danosos do que a gente possa imaginar, né? É lamentável, mas assim, eu também participei disso e tenho certeza de que nós ainda vamos sofrer as consequências desse evento, e como órgão ambiental que tem como por obrigação e como por competência também aplicar as devidas penalidades e cobrar dos infratores possíveis reparações, hoje a gente se vê de mãos atadas, né? Porque até o momento nós não conseguimos identificar e atribuir a essa ocorrência a ninguém especialmente que a gente possa estar trazendo para a responsabilidade. Agradeço a sua apresentação. Eu que agradeço. Um dia eles aparecerão e a conta vai ser apresentada. Tenho certeza. Pena que às custas da morte dos animais. Essa é a grande pena. Com certeza. E, na verdade, essa conta será paga por todos nós, né? Infelizmente também. Eu agradeço muito sua palestra e agora vamos passar para a seguinte, professor Miguel Acioli, do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Por favor, professor Miguel, sua palestra. Seja muito bem-vindo.
Bom dia a todos, todas. Boa tarde a quem está do outro lado do Atlântico. Então, acho que minha explanação vai bem na direção aí do que o professor Kelmo trouxe, de mostrar os serviços ecossistêmicos, né? Especialmente os que temos aqui no Nordeste do Brasil e na Bahia, e que já linka com o que o Tiago também trouxe, né, dos valores que isso tem, da importância disso, e chamar a atenção, na verdade, meu objetivo há uma necessidade de uma gestão realmente bem integrada, bem visando os aspectos cumulativos desse serviço, porque os valores deles são muito altos e agora, nesses tempos de emergência climática, nós precisamos muito de preservá-los, né? Precisamos muito desse serviço. Eu vou compartilhar minha tela aqui, minha apresentação, e já está aí, já está visível minha tela? Está visível, meu Deus. Ok. Então, eu sou o professor Miguel Acioli e coordeno o Laboratório de Gestão Territorial e Educação Popular da Universidade Federal da Bahia. Bom, o que eu quero aqui começar essa explanação com uma ilustração de 1821, como o Tiago começou falando de Guimarães, né? A gente aqui no século XIX, né, ainda, usavam os serviços ecossistêmicos dessa forma, pescando baleias dentro da Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador, né? E esse texto aqui em cima relata que, nesse período aí de 1820, se pescavam cerca de 200 baleias dentro da Baía de Todos os Santos, não era no mar, né? Era dentro da Baía, ou seja, eram serviços ecossistêmicos que tínhamos abundantemente, e a colonização e o desenvolvimento, na verdade, do mundo se baseou nessa fonte de energia, né, do óleo de baleia. Mas mudar os modelos de apropriação dos bens e serviços ecossistêmicos sempre foi uma necessidade inteligente para evoluir a sociedade. Se a gente não mudar, imagine se a gente ainda tivesse dependente de óleo de baleia para a nossa fonte energética, como estaria o mundo, né? Então, precisamos buscar essa sabedoria para evoluir a sociedade de uma forma sadia e sustentável. Bom, começa aqui por essa explanação aqui do Oceano Atlântico Sul, e essa figura mostra a clorofila, né, dissolvida na água do oceano. A clorofila representa a quantidade de fitoplâncton, ou seja, a base da cadeia alimentar. Portanto, quanto mais vermelho, mais rico, né, mais rica a cadeia trófica, a cadeia alimentar, mais peixe, mais abundância de produção biológica, e quanto mais azul ou arroxeado, mais pobre. Então, vejam como na nossa costa brasileira, nordestina especialmente, e principalmente na baiana, né, em destaque aqui do lado direito, a gente está numa costa extremamente pobre, ou seja, em termos de serviço ecossistêmico, o que o Oceano Atlântico nos oferece não é em termos de nutrição, não é de cadeia trófica muito rica. Isso faz com que a nossa pesca ela não tenha, por exemplo, uma vocação para uma pesca industrial. A gente não tem grandes cardumes de algumas poucas espécies, né? Então, a maior parte das cadeias tróficas que temos sobre a plataforma continental baiana e praticamente do resto do Nordeste, ela depende da interferência continental sobre a água oceânica. E aí a gente vem os serviços ecossistêmicos costeiros que contribuem para o mar, são extremamente importantes por isso, tá? Especialmente aí manguezais, em primeiro lugar, estuários, recifes de corais, fundos de rodolitos, né, que são algas calcárias vermelhas, e outros ecossistemas
que contribuem para o enriquecimento e para a grandeza dos serviços ecossistêmicos que a gente vai encontrar nessa costa. Tá? Bom, aí eu vou fazer um recorte, e interessante, que dialoga bastante com o que a professora Caterine fez na mesa anterior a essa. É o mesmo recorte e que o professor Landim também fez ontem na mesa lá, quando ele falou dos geohabitats. O Nordeste da Baía de Todos os Santos. A gente tem aqui... Desculpa. A gente tem aqui no lado direito a vista da Baía de Todos os Santos, né, aqui no estado da Bahia, no Brasil, e esse recorte detalhado aqui. Né? A gente tem algumas ilhas, pequena baía aqui de Aratu, e, na verdade, temos, então, o fundo de uma baía. E nesse recorte pequeno, de pouco mais aí de 20 quilômetros por 20 quilômetros, né, a gente tem praticamente todos os serviços ecossistêmicos que a gente encontra pelo resto do Nordeste, né, excetuando aí os serviços das dunas, mas o restante a gente tem aqui, dunas e restingas. Bom, a gente tem coroas de lama, ou seja, fundos rasos que são formados por lama, né, em locais de baixo hidrodinamismo, e que são extremamente ricos para a produção, principalmente de moluscos e camarões também, e que muita pesca se desenvolve nessa região. Né? Portanto, temos fundos de rodolitos também dentro da Baía de Todos os Santos. Tá? Aqui tem 2 fundos que são bem grandes, tem outros menores, esses 2 são bem grandes. Os fundos de rodolitos, né, eles trazem uma heterogeneidade espacial e uma produtividade primária que fazem com que haja uma grande diversidade biológica e em águas um pouco mais dinâmicas, né, com um pouco mais de força em suas correntes. E aí aqui estão um pouco mais profundos. Esses bancos aqui, esse daqui, por exemplo, fica bem raso, cerca de 2 metros de profundidade, entre 2 e 4, e esse outro um pouco mais profundo. Né? E isso faz com que vá crescendo a biodiversidade, né, nesse recorte. Isso acontece em toda a plataforma continental brasileira, praticamente. Alguns lugares têm mais serviços ecossistêmicos que outros. Esse aqui, especialmente, né, traz muitos serviços juntos. Aí aqui a gente tem recifes de coral, recifes que eram muito ricos. Tá? Temos uma tese de professora Zelinda Leão, na década de 70, se eu não me engano, que atesta como eram ricos, mas trabalhos feitos ainda na década passada mostram ainda uma grande riqueza nesses recifes de coral. Tá? Esses recifes, por exemplo, foram utilizados como fonte de calcário para a fabricação de cimento, e naquele tempo da caça das baleias eram usados já, junto com os fundos de rodolito, para fabricar cal, e boa parte das construções que a gente tem nesse período foram construídas graças a esses recursos calcários que temos aí. Bom, o principal, já na linha de costa, são os manguezais. Temos praticamente toda a linha de costa coberta de manguezais. Os manguezais dispensam comentário, né? São florestas que crescem à margem do mar, dentro do mar, da área marinha, e essas florestas dialoga bem, inclusive, com a palestra que a professora Isabel deu mais cedo hoje, né, sobre como a Europa, e especialmente ela lá em Portugal, está trabalhando no reflorestamento marinho, né? Ela lá com os kelps, com aquelas florestas de grandes algas, e é um bom exemplo para a gente seguir também, porque os manguezais têm um papel muito parecido aqui, eles são berçários de toda a vida marinha, né? A maior parte dos recursos pesqueiros que vivem sobre a plataforma continental aqui brasileira, eles se reproduzem junto a esses manguezais, né? As caranhas, garopas, meros, xaréis, etc., eles se reproduzem nesses serviços ecossistêmicos que o manguezal oferece. Né? E é uma fixação de carbono altíssima, uma produção de pólen e mel também bem elevada, e os manguezais fazem algo espetacularmente importante e caro, né? Se a gente fosse botar na contabilidade, que é a manutenção da linha de costa.
os manguezais conseguem fazer uma boa proteção da linha de costa, especialmente importante agora em tempos de emergência climática, que se espera a elevação do nível do mar. Então, os manguezais são muito importantes, algo extremamente caro para a vida de nossa sociedade, né? Mantermos os nossos espaços de habitação que estão aqui na margem do continente. Os manguezais fazem isso com muita habilidade, porque eles vão se amoldando como é uma floresta, então eles podem crescer, a gente pode regenerá-los com muita velocidade. O manguezal é uma floresta muito rápida de ser reproduzida e plantada e regenerada, se assim se quiser. E acho que, por último, bancos de fanerógamas. Também temos esses importantes ecossistemas aqui, são fanerógamas marinhas, né, que estão sendo reduzidos muito, esses ecossistemas em todo o Nordeste brasileiro, mas ainda temos eles presentes aqui na Baía de Todos os Santos, né, crescendo ali na faixa de 4 metros de profundidade, né, esse aqui que eu mergulhei há pouco tempo, e ainda está lá sobrevivendo, né, e são fanerógamas, são plantas marinhas, e junto a elas tem muito molusco, uma riqueza muito grande de moluscos, crustáceos, peixes, polvos, lagostas, e muita fixação de carbono também nessa região. Enfim, a gente tem tudo isso junto, né, nesse quadrado aí que eu fiz esse recorte, e aí a gente passa, sim, o que a gente está fazendo para aproveitar o potencial que esse serviço ecossistêmico nos oferecem, né? Bom, assim, ainda temos a característica oceanográfica, né, mais física, e que é importantíssima para entender essa região, que são serviços ecossistêmicos importantes também. Aqui, por conta das marés e circulação das correntes que estão representadas nesses gráficos à direita, a gente tem um tempo de residência das águas nesse trecho que varia de 3 dias aqui, e que nesse ponto mais costeiro, dentro da Baía de Aratu, e nessa costa aqui nesse fundo, a residência chega a 10 dias, ou seja, a água demora 10 dias para ser renovada, porque é um fundo de baía, tem poucos estuários, poucos rios, e a circulação é bem mais restrita nesse canto, então ela vai crescente para o meio da baía. Esse gráfico aqui à direita embaixo, por exemplo, é a modelagem de uma partícula lançada na foz, nesse ponto aqui, né, na foz do rio Cotegipe, na saída da Baía de Aratu, e que passou 10 dias, essa partícula, ela entra até a Baía de Aratu, depois ela sai, ela retorna, e ela continua aqui sem ir embora desse ponto. Então, é uma região que concentra muito nutriente, concentra tudo que é lançado no mar, tanto o que vem do oceano quanto o que vem de terra se concentra, então isso enriquece demais toda essa região. E os ventos também, eles têm um regime interessantíssimo, porque à noite ele se inverte completamente, então a dissipação de partículas na atmosférica também é bastante comprometida nessa região interna da Baía de Todos os Santos. E o que se usou para ocupar essa região, né, não mais as baleias, felizmente, mas foram indústrias e portos. Tá, claro, motivados, porque na década de 60, na década de 50 se abriram os primeiros poços de petróleo do Brasil nessa região. E depois se desenvolveu a refinaria, né? Então essa área, grande área branca aqui, que parece uma cidade, na verdade é a refinaria de petróleo, e todo um polo industrial em torno desse petróleo. Bom, o único serviço ecossistêmico que essas indústrias aproveitam é a água abrigada para ser colocado no porto, né? Porque a refinaria hoje em dia, por exemplo, poderia estar longe dos poços de petróleo que estão aqui e o polo industrial está distante, né? Preservando esses serviços ecossistêmicos tão ricos e importantes para toda a vida marinha, não apenas dentro da Baía de Todos os Santos, porque isso aqui exporta para toda a costa oceânica da Bahia, né? Então, essas duas linhas amarelas são as hidrovias, é onde entram os navios, tá? Então tem uma circulação de navio muito próximo aos recifes de coral, inclusive. Então a gente sacrifica uma enormidade de serviços ecossistêmicos muito caros
para dragar e instalar indústrias, emissários submarinos. E repare o seguinte, a gente tem um emissário submarino, tinha um aqui da Petrobras, já não tem mais, tem um aqui em uma fábrica de plásticos, nesse ponto, e outro aqui dentro da Baía de Aratu, de uma fábrica de produtos químicos. Ou seja, emissários colocados naquela região que o serviço ecossistêmico é de uma renovação de 10 dias, ou seja, é o pior lugar para dissipar poluentes. A atmosfera também é o pior lugar para dissipar poluentes, é o fundo da Baía de Todos os Santos, porque os ventos eles vão e à noite eles voltam e, portanto, dissipam pouco. Então, é um péssimo lugar para isso, e a ideia é que a gente possa rever um pouco os nossos projetos, né? Quando a gente superpõe aqui todas as condições, né? Enfim, esses ecossistemas, já para caminhar para a minha finalização, é de uma grande riqueza aqui dentro, né? Isso faz com que tenha uma grande riqueza cultural com as comunidades tradicionais, muitas comunidades tradicionais, que tenham uma cultura grande de fabricação de artesanatos. Aqui uma foto de uma rendeira, né? Um tecido de renda, e doces, e músicas, e danças, e representações culturais das mais diversas. Muitos naufrágios por conta da colonização, que foi aqui, né? Aqui foi a capital do Brasil por mais tempo na história, e foi um dos maiores portos do mundo no hemisfério sul. Então, tem muitos naufrágios, tem muitos recifes e locais lindos de mergulho, para muita biodiversidade, e uma riqueza cultural e histórica muito grande, muitos engenhos, fábricas de açúcar do tempo colonial, fortalezas de guerra, igrejas, ou seja, temos um potencial muito grande que foi desenvolvido ao longo do tempo por conta desses serviços ecossistêmicos que a gente tem aí. Isso faz com que a gente tenha uma biodiversidade muito grande, que se reflete numa riqueza cultural da gastronomia, tá? Então, por exemplo, só de siris, são esses caranguejos que nadam, a gente tem 4 espécies distintas, com sabores diversos, muitos moluscos gastrópodos com sabores diversos, moluscos bivalves, né? E várias receitas que misturam os temperos, né, da nossa Mata Atlântica, e é uma grande riqueza aqui cultural, religiosa, agregada a esses serviços ecossistêmicos. Isso tudo, aí eu vou só fazer uma rápida mudança aqui para como é que são feitos os projetos urbanísticos nessa região. Então, aqui um exemplo de um projeto que está em curso na costa de Salvador, na costa oceânica, e que visa atender apenas aos moradores e turistas. Ele não atenta aos pescadores, aos praticantes de esportes, aos praticantes de diversas religiões que usam o mar. Enfim, é um projeto que não dialoga com a vida marítima e sua diversidade, né? Ele dialoga apenas com os interesses imobiliários ali naquela região, construído sem muito diálogo com a população, e que pensa, inclusive, em usar poços escavados nessa região costeira para irrigar plantas exóticas, em vez de repovoar com a restinga nativa. Enfim, tem uma série de problemas aí. E aqui um outro exemplo de um projeto urbanístico. Aqui foi um ensaio, na verdade, desenvolvido na academia, né? E que aqui já incorpora replantio de manguezal, né? A não construção de uma avenida de orla que separa a vida oceânica da vida continental, mas, na verdade, um grande jardim, né? Um grande parque oceânico, costeiro, recuperando o mangue, colocando portos de pesca para que eles se integrem bem com a vida. Enfim, é uma forma de se integrar, ou seja, é possível termos uma visão. E, por último, aqui nos meus comentários, a ocupação com unidades de conservação. Tá? Então, aqui são as principais unidades de conservação, a maioria delas estão na zona costeira, né? Federais, estaduais, municipais, mas, infelizmente, elas não têm sido muito bem usadas, ou seja, não adianta termos um bom conhecimento técnico, já para encerrar aqui meu último slide, um bom conhecimento técnico e não aplicarmos para o nosso desenvolvimento, ou seja, vamos mais ou menos como se a gente continuasse pescando baleia, porque elas estão dando um bom lucro,
né? Então, as escolhas equivocadas foram feitas no passado e não é mais o momento de permanecer no erro. Essa emergência climática que a gente vive hoje exige mudanças imediatas, tá? E aí, a minha sugestão é que seja feito investimento em ciências comprometidas com o território, não apenas com o poder político e econômico, como tem sido feito. Professor Miguel, eu estou sinalizando só o tempo, tá? Para a gente estar encerrando, tá bom? Obrigada, desculpa. Então, o investimento em ciências comprometidas com o território, não apenas com o poder político e econômico, como nosso país, com grande história de colonização, ainda mantém, né? Esse regime colonial que vivemos. Planos de desenvolvimento integrados. A gente não pode fazer um plano de desenvolvimento só para o turismo, só para a indústria, só para os portos, só para a navegação. Não dá, a gente tem que integrar tudo. Isso é fundamental, principalmente visando os efeitos cumulativos de cada coisa, por conta da grande interação, da grande conectividade marinha, né? Que é diferente do que acontece no continente, em que a conectividade é um pouco mais lenta. No mar, a conectividade é muito alta. Então, é necessário repensarmos o turismo para que ele valorize as riquezas bioculturais e não matem as riquezas bioculturais, tá? Em vez de a gente transformar as nossas riquezas locais em grandes jardins com design arquitetônico estrangeiro, é muito melhor a gente fazer o turismo em cima da nossa cultura e nossa riqueza da biodiversidade. Fortalecimento da pesca e das culturas tradicionais, porque essas culturas tradicionais é quem tem mantido a biodiversidade como ela está até hoje, né? As principais espécies têm sido mantidas muito por conta dessas culturas tradicionais. Um rigor na política ambiental com base científica, para que a gente não se desprenda disso. A atualidade que estamos vivendo aqui no Brasil, estamos mudando bastante essa base para bases de opiniões de senso comum, às vezes, para interferindo na política ambiental. Isso não é possível, a gente não pode deixar isso acontecer. É que os licenciamentos na área marinha e costeira sejam regionalmente integrados. Não dá para licenciar separadamente cada empreendimento, né? E até recentemente, por exemplo, portos como estão sendo licenciados, que eles são fragmentados, são licenciados em partes. Não é possível, tem que, na verdade, não só licenciar cada empreendimento por inteiro, mas pensando na integralidade do território, por conta da alta conectividade marinha e os efeitos cumulativos muito fortes desses empreendimentos quando em conjunto. As unidades de conservação precisam ser comprometidas com seus diversos objetivos, elas não podem atender a um único objetivo, os objetivos das unidades de conservação são variados, e que haja sempre muita transparência, participação, inclusão e educação no investimento nessa linha para desenvolvermos o nosso futuro, né? Que essa pós-pandemia traz de grande oportunidade. Obrigado, desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Obrigada, professor, pela palestra, bastante atualizada. Eu agora vou passar para Merely Baldi, ela é da Bracel, Bahia. Por favor, Merely, sua palestra e seja muito bem-vinda. Obrigada a todos, um bom dia especial aí aos meus colegas de painel. Primeiramente, eu gostaria tanto de agradecer quanto de parabenizar a SEMA e ao INEMA, na figura da doutora Márcia Telles, por esse importante evento e por nos permitir e nos convidar a essa participação. Eu espero contribuir um pouco com as informações. Não são tão técnicas quanto as que já foram apresentadas, então eu tenho um grande desafio aqui, mas eu espero contribuir com esse painel. Eu trouxe um pouco das informações em relação às plantações florestais e a interação com os serviços ecossistêmicos, né, tanto das suas necessidades quanto das suas contribuições, né, o quanto a floresta plantada contribui e o quanto ela utiliza dos serviços ecossistêmicos. Como a doutora Márcia falou, eu sou Mary Ellen, eu sou coordenadora de meio ambiente e certificações aqui da Bracel, e eu vou falar rapidamente um pouquinho de quem é a Bracel, né? A Bracel é uma empresa do grupo RGE,
O grupo RGE já está presente aí no mercado há mais de 50 anos e atua com empresas diversas, né, de diversos segmentos, com eficiência energética e recursos renováveis. Aproximadamente aí 60 mil colaboradores nas diversas partes do mundo onde ela atua. Os nossos produtos, né, o que a Bracell produz é a celulose especial. Nós temos empresas no grupo também que produzem a celulose craft, né, mais conhecida para papel, mas a gente produz aqui na Bahia, a indústria que fica no polo de Camaçari produz especificamente a celulose especial, que é utilizada na indústria farmacêutica, de cosméticos, de remédios, na indústria alimentícia e na indústria têxtil também. Bom, a área florestal da Bracell, aqui na Bahia, ela está presente em aproximadamente 31 municípios, no litoral norte e agreste da Bahia. Na nossa fábrica, como eu já falei, fica no polo industrial de Camaçari. Então, nós estamos presentes aí em boa parte do território. E aí eu vou entrar já diretamente no tema para a gente falar do conceito, né? Tanto do conceito quanto das ações praticadas pela Bracell voltadas para o setor de árvores plantadas. Então, como já foi falado, eu acho que eu não preciso entrar muito no detalhe, mas os serviços ecossistêmicos, eles são basicamente divididos em 4 tipos de serviços, né? Considerando a classificação publicada pela ONU em 2005. Então, a gente tem tanto serviços de regulação, que são serviços, os benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as condições do ambiente, né, como a captação de carbono, a regulação de disponibilidade de água, enfim. Os serviços de suporte, que contribuem para a produção de outros serviços ecossistêmicos, né? Vou abrir um pouco mais. Os serviços de provisão, que é, de fato, o que o serviço oferece, né? E os serviços culturais, como já foi falado aqui nas outras apresentações, né? São os imensuráveis, de natureza educacional, estético-paisagista, recreativo-religiosa, enfim. E como que esses serviços ambientais, eles estão distribuídos nas florestas plantadas, né? Hoje a gente consegue identificar através de vários monitoramentos e estudos que as florestas plantadas, elas oferecem uma variedade bem considerável, tanto de produtos quanto de serviços ecossistêmicos, né? Como, por exemplo, dentro dos serviços de regulação, o controle de pragas, a polinização, controle de clima, o estoque de carbono, a regulação do fluxo hídrico, de serviços de provisão, né? A provisão de fato de madeiras, de fibra, de biomassa, a provisão de biodiversidade, tem agora considerando também a questão da integração lavoura-pecuária com os programas de parcerias agrícolas, os serviços de suporte, né, na conservação de solo, fotossíntese, dispersão de sementes, a ciclagem de nutrientes e também a disponibilidade de corredores ecológicos aí para auxiliar no fluxo gênico, e os serviços culturais, como a educação ambiental, a recreação, o ecoturismo e principalmente a pesquisa, né, de todos esses serviços. A Bracell hoje na Bahia, ela tem aproximadamente 61 mil hectares de terras que são preservados com vegetação nativa. Esses 61 mil, eles são distribuídos aí em áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, mas também em uma boa parte delas de áreas de vegetação nativa que são conservadas. Cerca de 40% do total das áreas pertencentes à empresa na Bahia são de áreas preservadas de vegetação nativa. Em todo esse contexto de preservação, a gente consegue encontrar todas as 4 classificações, né, de serviços de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, como a gente vem a chamar, né? Serviços de regulação, de suporte, de provisão e os serviços culturais também, como a gente falou no slide anterior. Para a contribuição desses serviços ecossistêmicos, a Bracell trabalha
com o monitoramento de seus recursos hídricos, né, garantindo realmente a questão tanto do serviço de regulação quanto do serviço de suporte e de provisão, né, então a regulação do clima, a regulação da captação do carbono, a disponibilização de água, de solo, de ciclagem de nutrientes também. A gente contribui na parte de suporte com a questão da gestão de resíduos, então todos os resíduos gerados na atividade florestal, ele é tratado e gerenciado, né, ou seja, disponibilizado de fato de acordo com as leis ou de acordo com a classificação do resíduo, como ela é feita essa destinação, e também na parte da recuperação de áreas degradadas, né, onde a gente volta a gente tenta, né, recuperar aquela situação de degradação para voltar com os serviços ali, os serviços ecossistêmicos de regulação e de provisão também disponível na floresta. Um programa muito importante, hoje a gente consegue monitorar os serviços ecossistêmicos, é o nosso monitoramento de biodiversidade, de fauna e flora. A Abracel hoje ela tem 8 grandes áreas de monitoramento, onde nós identificamos 4 bioindicadores principais, que é a flora, a herpetofauna, a avifauna e a mastofauna. E é um programa relativamente novo, a gente tem trabalhado nesse programa desde 2015, quando ele foi implementado, então ele está fazendo 5 anos agora de monitoramento. Nós já tivemos indicadores muito significativos, né? Tivemos aí o privilégio de identificar uma ocorrência de onça parda aqui no litoral norte, identificamos também na natureza a questão, só um minuto que eu não estou. Uma população de urubu-rei, né, que é uma ave ameaçada de extinção em alguns outros estados, não aqui no estado da Bahia, né, grande abundância de palmito jussara também, que é uma espécie vulnerável, bem em uma área próxima à divisa com Sergipe, né, e o nosso programa de avistamento de fauna, que é um programa realizado pelos colaboradores internos, onde eles fazem a identificação da fauna, né? Eles registram o avistamento da fauna durante o seu período de atividade, né? Ou durante as atividades diurnas ou noturnas, né? A Abracel possui atividades noturnas também. Então, a gente consegue fazer essa identificação nos 2 períodos de ocorrência. Além disso, né, a gente quer contribuir também mantendo essas áreas, né, mantendo essa vegetação, e com isso a gente se compromete aí com a formação de algumas reservas particulares do patrimônio natural. Hoje a Abracel ela tem já a RPPN Lontra e a RPPN Pedra de São José, e está em formação mais 10 áreas de RPPNs no bioma Mata Atlântica e também no bioma Caatinga, né? Seria a primeira área de RPPN no bioma Caatinga, aqui no estado da Bahia, e é uma parceria muito forte aí, é uma RPPN estadual, né? Então, nós já tivemos a avaliação do INEMA dessas áreas e estamos aí em processo de formação dessas RPPNs, e é uma área bem considerável, né? A Abracel vai somar aí aproximadamente 8.100 hectares de RPPN aqui no litoral norte e agreste da Bahia. E alguns números, né, que eu trago da Abracel, hoje a gente tem, somando Abracel Bahia e Abracel São Paulo, aproximadamente 38% das áreas manejadas são destinadas à preservação ambiental, e os nossos relatórios do ano passado, né, demonstraram que a gente captou aproximadamente 10 milhões de toneladas de CO2 com os plantios de eucalipto, né, sem considerar as áreas de preservação nativa que a gente tem. Falando um pouquinho da RPPN Lontra, né, uma área de muito orgulho para a Abracel ter essa área aqui no litoral norte. É uma área de vegetação em estágio avançado de regeneração. Ela tem 1.377 hectares
e em 2019 ela recebeu o título de Posto Avançado de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Para a gente foi muito importante ter recebido esse título, que é um reconhecimento das atividades e da preservação que a gente tem nessa área. E que é extremamente importante na localização que ela está, na contribuição aí tanto dos serviços de regulação quanto dos serviços de provisão também. As nossas boas práticas de manejo florestal, né, que também contribuem aí com os serviços de suporte. Então, toda a produção é feita considerando o cultivo mínimo de solo, plantio em nível, a manutenção dos resíduos pós-colheita, né, a gente mantém folhas, galhos, cascas, a madeira é descascada no campo, então toda a casca da madeira ela permanece no solo, contribuindo com a ciclagem de nutrientes aí, com a manutenção do solo, né? Também no controle de erosões e compactação. O nosso manejo integrado de pragas, ele é feito com a parte de controle biológico, boa parte dele é feito com controle biológico, produtos químicos é utilizado em último caso, né? E o que nos ajuda muito é também a questão do plantio em mosaico, né? O mosaico entre floresta nativa e a floresta plantada, ela nos estabelece aí um serviço ecossistêmico de suporte no controle de pragas, né? Os fragmentos florestais nativos, eles se constituem, né, de inimigos naturais ali para algumas pragas do plantio da floresta de eucalipto, no caso. Então, isso reduz drasticamente, funciona tanto quanto barreira, quanto como inimigo natural das pragas da cultura. E, além disso, a Bracell ela trabalha muito fortemente os seus projetos sociais, né? Considerando a dimensão onde nós estamos inseridos, são praticamente 31 municípios, como eu falei, os nossos 3 pilares principais dos projetos sociais é a educação, o empoderamento e o bem-estar. Investimos praticamente 3 milhões, aí um pouco mais de 3 milhões em projetos sociais privados no ano passado, mais de 145 mil pessoas beneficiadas, esse número é Bracell Brasil, né? Se a gente for separando Bahia, foi aproximadamente 65 mil pessoas beneficiadas só em 2019 com os projetos sociais, ligados aos serviços ecossistêmicos, né? Como o desenvolvimento das comunidades locais, com o projeto Mais Cidadania, o projeto Farmácia Verde, que é um projeto fantástico, que é desenvolvido junto a uma comunidade quilombola regional, que utiliza os seus conhecimentos tradicionais e também os outros usos da floresta, né, como as ervas e as sementes e as cascas de árvores, enfim, para desenvolver medicamentos, tônicos, shampoos, sabonetes. É um projeto muito legal, que aí está bem ligado aos serviços culturais, né, e também aos serviços de provisão das florestas, né, tanto nativas quanto as florestas plantadas. Também a questão da educação ambiental, nós temos um núcleo de educação ambiental, hoje ele está localizado no município de Inhambupe, mas ele tem o objetivo de atender aí com palestras, trilhas ecológicas, oficinas de reciclagem, né? Só em 2019 foram mais de 3.800 visitantes nesse núcleo. Um projeto também que é desenvolvido com as comunidades locais que estão presentes aí, né, que são nossas circunvizinhas, que é o projeto de recuperação de nascentes aqui da região, com o objetivo aí das principais bacias, né, do Rio Subaúma, do Rio Catu e do Rio Sauípe, que contribui aqui a bacia do Recôncavo Norte e Inhambupe, com a formação tanto de grupos de trabalho multissetorial, quanto também palestras de conscientização e plantio e monitoramento plantio de mudas e o monitoramento desses trabalhos de recuperação, né? Aproximadamente 15 nascentes mapeadas, com mais de 1.200 mudas distribuídas e plantadas aí
nos 2 últimos anos, se eu não me engano. Arte e artesanato também é incentivado, né? A gente tem aqui na região a cultura tradicional, né, do uso da piaçava, o desenvolvimento de arte e artesanato com a piaçava. Então, nós temos o plano de manejo para a utilização das áreas onde existem as piaçavas para serem coletadas pelas comunidades. As comunidades são cadastradas e, além de serem cadastradas, elas são capacitadas para fazer de forma sustentável a sua coleta e a produção do seu artesanato. Temos um grande projeto de apicultura, são 167 apicultores na região, né? Só 2019, 96 mil quilos de mel foram produzidos e gerado renda através dos múltiplos usos da floresta, né? Através dos serviços ecossistêmicos de provisão que as florestas nos permitem. Bom, tudo isso vem em função de uma política de sustentabilidade bem estruturada e embasada, não só da Bracel, mas no grupo que ela pertence, né, que é o grupo RGE. Todas essas nossas práticas, elas são atestadas pelas certificações que a empresa possui, né, certificação ISO 14001. Desculpa, Marilyn. Desculpa, por favor. É só para finalizar para você que já estamos alcançando. Já estamos com 17 minutos, tá bom? Já estou finalizando, rapidinho essa parte. Mais uma informação, né? Que nós temos as certificações que atestam todas essas boas práticas, então elas são verificadas aí anualmente. Como eu disse, a nossa política de sustentabilidade ela é da Bracel, mas ela é do grupo, com o objetivo de criar um valor compartilhado de longo prazo com os nossos stakeholders, né? A empresa está na região há mais de 30 anos e é o que ela quer manter, esse valor compartilhado de longo prazo, né? Assinamos recentemente o Pacto Global da ONU, onde nos traz também uma responsabilidade muito maior com toda essa questão de proteção e de utilização responsável dos serviços ecossistêmicos na região onde nós atuamos, né? E aqui apenas alguns números, né? Nós temos aí a previsão de aproximadamente 20 mil novos postos de trabalho. Eu não falei inicialmente, mas a Bracel ela está ampliando as suas atividades no estado de São Paulo com o projeto STAR na estabilização de uma nova fábrica de celulose no projeto de São Paulo. E aqui os números da Bahia, hoje nós temos aproximadamente 4.400 colaboradores da região, aqui do litoral norte e agreste baiano, né? O projeto STAR aí tem um investimento de 8 bilhões e a nossa capacidade de produção para 2021 é de 2 milhões de toneladas ano. Então, nós temos o compromisso de manutenção dos serviços ecossistêmicos para uma produção sustentável, né? E esse é o nosso lema, né? Se é bom para a comunidade, é bom para o clima, é bom para o país, é bom para o cliente, então só aí é bom para a Bracel. Eu agradeço a oportunidade e já me coloco à disposição para as perguntas e o que eu não souber responder, eu fico à disposição para a gente falar um pouco mais para frente. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, viu, Mary? Obrigada pela sua apresentação. Agora nós vamos passar para a apresentação do professor Jeová Meirelles, ele é da Universidade Federal do Ceará. Eu convido a fazer sua apresentação e já lhe desejo muito boas-vindas, professor. Por favor, sua apresentação. Muito obrigado. Eu espero que vocês estejam vendo a apresentação na tela já. Sim, está disponível já. Então, eu gostaria de dizer da alegria de estar aqui participando desse fórum internacional. É uma alegria que também estou aqui para transmitir dos colegas do nosso programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, nota 6 CAPES, e aqui apresentar parte de resultados de pesquisas que um grupo de colegas pesquisadores, tanto da nossa universidade como em rede, já vem realizando, tratando dessas questões de serviços ecológicos há aproximadamente
15 anos. Eu vou dividir a minha apresentação numa introdução muito breve sobre impactos cumulativos, né, a dimensão dos nossos oceanos e dos nossos biomas regionalmente. Depois vamos tratar de um conjunto de categorias de análise, onde a base epistemológica está e foi construída na conexão entre os conhecimentos acadêmico, o conhecimento científico e o conhecimento popular, o conhecimento tradicional, que é também parte do que estamos conduzindo nesta discussão e que chamamos de pedagogia do território, né? Outras chamam de ecologia de saberes, né? Boaventura de Souza Santos, por exemplo. Então, eu vou começar colocando esta primeira questão que vai, de fato, fazer com que possamos ter essa dimensão global. Para vocês terem uma ideia, são informações que estão muito disponíveis em muitos artigos. O nosso oceano já tem mais de 500 zonas mortas provenientes deste excesso de fitoplâncton, bactérias, consumo de oxigênio, e um ponto é que nós já adiantamos que produz, não é, colapsos ambientais, colapsos sociais, injustiça ambiental, injustiça hídrica, injustiça climática, e de racismo ambiental, que é, de fato, o conjunto epistemológico junto com as ciências naturais e o conhecimento tradicional, popular e dos povos originários. Essa figura mostra que 3 ou 4 gerações antes dessas crianças estarem aí num sistema ambiental, num ecossistema manguezal completamente submetido a processos extremamente danosos à produtividade, né, à base da cadeia alimentar, estas populações não são vulneráveis, não eram vulneráveis, são populações, a nosso ver, que foram vulnerabilizadas, principalmente as 3 últimas gerações ao longo do nosso estado, Ceará, nordeste do Brasil, com uma série de projetos, e esses projetos nós vamos detalhar alguns, que mercantilizam, não é? Que vêm com aquela dimensão hegemônica de se apropriar do território dessas populações. Então, uma base das nossas reflexões é que são comunidades, povos que foram vulnerabilizados por uma matriz extremamente financeirizada, que vai desde a construção de grandes empreendimentos na zona costeira a impactos relacionados com a especulação imobiliária, principalmente com a expansão do turismo e as casas de segundas residências, grandes loteamentos, etc. Não é? Nesta concepção de conexão entre esses conhecimentos, conexão dialogada, não é? Que nós chamamos, inclusive, epistemologia dos manguezais, a ciência está agora profundamente imbuída em consolidar esses diálogos com essas populações a partir dos princípios da participação ampla da sociedade, a partir de princípios como, por exemplo, da equidade ambiental, da equidade socioambiental, e trazemos para o fórum aqui algumas definições de categorias de análises que são completamente relacionadas com a nossa praxis na universidade, pois trata de um grupo de mulheres de um assentamento camponês que diz logo de entrada a definição de desenvolvimento. Eles têm essa definição de desenvolvimento e têm autoridade, porque querem deixar claro e lutam por isso, né? Que desenvolvimento para nós representa a garantia de terras livres para vivermos, né? Terras livres, terra, liberdade, são outras categorias fundantes na nossa análise, vida, né? Vida comunitária, vida integrada, sociedade e natureza, respeito, olha que categoria de análise, as comunidades tradicionais e nativas e a sua cultura, olha a cultura, garantia de nossas mesas fartas de alimentos, soberania
alimentar, garantia de nossos espaços de sobrevivência, soberania territorial, soberania nas conexões entre os fluxos de matéria e energia que sustentam essas populações, que, obviamente, nós, dos grandes centros urbanos, temos uma relação direta, né? Com essa fala, eu também trago os impactos cumulativos dos biomas brasileiros. A Amazônia, com 4.200.000 quilômetros quadrados, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, já foi completamente degradada, né? O Cerrado brasileiro, mais de 75%, né, está ocupado com plantios de soja. São sistemas ambientais que foram fragmentados e as consequências, por exemplo, para o bioma Pantanal, 20% do Pantanal são quase 40.000 quilômetros quadrados que, junto com os outros biomas, e o nosso aqui, Caatinga, está passando por esse drama dos incêndios. Mas eu gostaria também de ressaltar os danos socioambientais profundos, desde a criminalização, dos conflitos de terras, das formas de contaminar a água e o solo, a superexploração do lençol freático pelos desertos verdes. Os desertos verdes são, de fato, um sistema que nós temos que repensar diante das emergências climáticas, principalmente quando degrada a Mata Atlântica, quando degrada, por exemplo, o Sergipe e o centro-oeste brasileiro, com grandes plantações de eucaliptos, né? E aqui é uma base para que possamos ter a visão integrada de onde partem e de onde estão os serviços ecológicos, né? Essa primeira imagem aqui à esquerda mostra a integração dos fenômenos naturais e sociais, são as funções ambientais e sociais dissociadas. Aqui a aplicação das propriedades da teoria geral dos sistemas, que vai desde a divisibilidade, não é que esse conjunto trata da evolução dos componentes desde o enfoque interdisciplinar. Chegamos, por exemplo, a um instrumento de gestão, um plano de manejo. Esse plano de manejo, num caso, eu fui coordenador de um plano aqui das dunas de Sabiaguaba, nós vamos ver um mapa, avançou para um sistema de regulação, e aqui está a dimensão que vincula-se diretamente com a abordagem, porque desde os primeiros momentos, todos os serviços ecossistêmicos foram compostos nessa dimensão dialogada com as comunidades. Publicamos recentemente um artigo na Ecological Services apresentando parte desse processo metodológico, os resultados que nós encontramos. Então, nós trabalhamos há 20 anos com conflitos socioambientais. Não vou falar desses conflitos, obviamente, eu gostei demais, agradeço muito a pesquisa, as informações do professor Francisco foram extraordinárias, não é? Necessárias, importantíssimas para essa reflexão de impactos cumulativos, agora ao longo da planície costeira de 573 quilômetros do nosso estado. Não é? Cada um desses retângulos não representa um estudo ou uma publicação, um estudo de mestrado, doutorado, mas sim relatórios técnicos, notas técnicas, base para audiência, para processos civis públicos, para assessorias comunitárias, para grupos articulados para o enfrentamento das injustiças que eu nominei no início da nossa conversa. E, neste conjunto, nós temos, então, a essência das conexões entre o poder da universidade e o poder das populações tradicionais, no sentido de formar nossos alunos, e nossos alunos, estudantes e pesquisadores, ter essa percepção integrada, processual, mas justa do ponto de vista social e ambiental e com equidade. Não é? Um exemplo claro, não é? Nós estamos agora discutindo isso. Aqui é um campo de dunas que tem 14 sítios arqueológicos, dunas costeiras, terraços marinhos, holocênicos e pleistocênicos, corais, beach rocks, né? Um estuário,
dunas parabólicas com mais de 3.000 anos. Os sítios arqueológicos nos remontam a só 120 gerações atrás, antes da nossa, e foi dada a anuência para construir aí 50 hectares de um loteamento, não é? Um loteamento que vai colapsar as dunas fixas, imóveis, os serviços ecossistêmicos relacionados com a recarga dos aquíferos, com a biodiversidade endêmica e organismos animais em espécie de extinção. Aí é uma mata arbórea, uma mata de restinga, ela lança na cidade aproximadamente 6.000 litros de umidade dia, tirando a secura, afastando as ilhas de calor, além do suporte à vida às comunidades tradicionais, Boca da Barra de Sabiaguaba e Casa de Farinha. Nós estamos agora justamente tratando dessas questões e está na ordem do dia essa discussão e todas a base de construção dessa nossa argumentação foram serviços ecossistêmicos, que foi, então, a base de elaboração do plano de manejo, que foi completamente invisibilizado, está a única ação de mais de 200 ali propostas foi a de constituir o comitê gestor e centenas de denúncias nós estamos fazendo, mas se percebe claramente a força da especulação imobiliária e, de certa forma, o aspecto cartorial, não é, dos órgãos do sistema de licenciamento do nosso Estado, que não leva em conta, por exemplo, uma duna fixa, arbórea, com conexões muito estreitas com esta gradação lateral para o ecossistema manguezal, para o campo de dunas, para os aquíferos, para a umidade, para o clima e para a vida dessas populações, né? Essas florestas, estas áreas só têm sentido quando estão ali com populações tradicionais, quando são ocupadas, né? Quando são vinculadas e geridas, e a gestão ancestral vem demonstrando que é um elemento fundamental para que possamos inserir essa gestão dos povos e comunidades de suas florestas nas nossas percepções de natureza e sociedade, né? Nós fizemos vários estudos, foram visitadas 245 fazendas de camarão, foram 6.000 hectares degradados de manguezal para essa outra forma de monocultura, e aqui embaixo estão as consequências desse processo: perda de biodiversidade, salinização, abre a dinâmica das ondas e das marés para inserir-se de uma forma mais contundente e progressiva na salinização dos aquíferos costeiros. E vejam, a Associação Brasileira de Criadores do Camarão diz que gera 1,8 empregos por hectare. Nós analisamos, eu fiz parte, coordenei esse estudo no IBAMA, e definimos que gera até 6 vezes menos empregos por hectare, não é? Precisariam, então, de 6 hectares para gerar um emprego, e esse emprego é deficitário do ponto de vista social e dos direitos dos trabalhadores, que temos várias denúncias, etc. Nós também analisamos e fizemos um laudo pericial, que, na realidade, foi um contra IARIMA, porque foi aprovado no litoral cearense 42 resorts dentro da terra indígena. E nós fizemos esse estudo, dissemos que estavam invisibilizando, o estudo de impacto ambiental não existia ali, esta dimensão desses povos originários, e isso teve uma reação muito forte, porque o juiz cassou, né, suspendeu a licença, até que se comprove, a FUNAI comprovou que realmente são populações indígenas, e aí foi o meu primeiro processo, imaginem vocês, por uso ilegal da profissão, porque nós fizemos esse laudo e o Ministério Público Federal contemplou e chegou agora de fato, a terra indígena já entrar no GT e já está em processo bastante avançado de consolidação da terra indígena. E vejam,
todos esses projetos eles estão sendo conduzidos por esses processos de mercantilização, por essa dimensão hegemônica de ocupação dos nossos oceanos e dos nossos biomas, que já se demonstra de uma forma claramente, não é, e concreta, que a degradação dos campos de dunas, que a degradação dos ambientes de produção de camarão, que os resorts, não é, eles são equipamentos que deixam, não é, este colapso dos sistemas ambientais, criminalização e racismo ambiental, porque todas estas consequências hegemônicas recaem de forma implacável, desproporcional sobre os territórios dessas populações. Não é? E agora, como é que nós estamos avançando, construindo estruturas, conexões, campo, zona costeira, Universidade Federal do Ceará, e, com isso, deixar, de fato, um elemento material, não é? De como é tratado esta conexão de serviços ecológicos definidos por essas populações e cruzadas com a informação acadêmica e na formação desses dois universos e na pedagogia de formação desses dois universos. Não é? Nós estamos utilizando a cartografia decolonial. A cartografia decolonial, ela vem de encontro a esta dimensão colonizadora, pós-colonial, não é? Essa dimensão de leitura de territórios a partir das grandes corporações, a partir do monocultivo de soja, a partir dos monocultivos de eucalipto, do excesso de poluentes, agrotóxicos, que é um dano importante agora que estamos acompanhando no Pantanal. Né? Então, a cartografia decolonial, ela é, de fato, contra-hegemônica. E ela é contra-hegemônica porque ela gera também um instrumento de poder, que é o instrumento de poder colonizador, que é o mapa. Né? E o mais interessante disso é que o mapa é o resultado final, é o elemento final desse processo. Né? São 2 anos, aqui nós fizemos com financiamento da ONU, de algumas universidades, organizações não governamentais, o etnozoneamento, o etno e o plano de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. São mais de 80 cartografias em comunidades urbanas, terras indígenas, quilombolas, pescadores, né? E tem, escolhi um da zona costeira, mas temos com esse mais 35 cartografias, todas elas feitas, realizadas, né? Publicamos o Atlas Socioambiental do município de Capuí, mas tem um aspecto importante nessa cartografia, que é a realização e os apoios. A universidade estar aqui, empoderando, não é? As populações estão aqui com seus projetos e as parcerias. Nós fizemos uma cartografia, lembro agora, dos impactos de uma transnacional, exploração de ferro, num dos principais rios do nosso estado. Nós fizemos cartografia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com indústrias que utilizam, termoelétricas que utilizam carvão mineral, siderúrgicas, metalúrgicas, polometral petroquímico. Elaboramos um parecer que barrou a entrada da refinaria Prêmio 2 da Petrobras. Em São Luís tem a Prêmio 1, 3 complexos industriais e portuários, e mostra para nós que o IDH desse estado, por exemplo, é um dos piores do nosso país, e esta é a matriz de desenvolvimento que se contrapõe àquela definição de desenvolvimento contra-hegemônica pelas mulheres camponesas. Uma outra questão importantíssima, que nós elaboramos o primeiro
plano popular, não é? Participativo de enfrentamento às mudanças climáticas. Publicamos agora... Desculpa, professor Jeová, só informando o nosso tempo, né? Nós já estamos atingindo 19 minutos, tá? Para o seu ter conhecimento. Eu acho que mais um minuto. Desculpa e obrigado. Nada. Nós conversamos com mais de 200 pessoas, com 34 comunidades, com 13 oficinas. Durante os 2 anos desse projeto, conversamos com mais de 2.000 pessoas em seus locais, em suas áreas, suas atividades, que vão até desde conversa com 700 marisqueiras nesse município, com a base de produtividade pesqueira, e definimos os serviços ecológicos por sistemas ambientais e por comunidades. Não é? Quase todas as comunidades, por exemplo, com seus tabuleiros, suas dunas, praias, lagoas, são refúgios de vida silvestre, protegem a zona costeira contra extremos climáticos, e os impactos ambientais de 17 comunidades demonstraram que a salinização está crescendo, a perda de produtividade, esgotos, carciniculturas, deslizamentos, etc. Nós fizemos todas estas sequências de mapas, né, erosão costeira, salinização do lençol freático, né, definimos os serviços de provisão e regularização culturais, dá para se ver. Por exemplo, se você pegar aqui um serviço água doce, né, a água doce está em todo o sistema, mas nós colocamos aqui, mas se fôssemos pintar todos os serviços ecológicos, os sistemas ambientais envolvidos e os benefícios, esse mapa estava todo cheio de linhas. Não é? Elaboramos a evolução ambiental e os transectos de monitoramento, as ações urgentes e de médio prazo, e termino agradecendo, dizendo da nossa preocupação em se discutir, de fato, a natureza deste desenvolvimento, não é? O colapso que ele vem nos deixando, principalmente com a degradação massiva e cumulativa dos nossos oceanos e da nossa biodiversidade, e aqui disponibilizar a nossa metodologia, as nossas conexões com esses grupos, e mais uma vez agradecer e parabenizar a organização do evento. Muito obrigada, professor. Agradeço pela excelente palestra. Agradeço também a todos os participantes. Nós tivemos alguns comentários no chat, mas não especificamente perguntas. Nós ainda temos alguns minutos, né? Nos foi dado até 11h45 para encerrarmos essa mesa, então nós dispomos de alguns minutos, em torno de 5 a 6 minutos. Agora temos uma pergunta aqui no chat para o professor Jeová. Eu vou fazer a pergunta, mas se tivermos ainda um tempo final e algum palestrante quiser responder também ou quiser fazer alguma complementação, vamos ver se nós conseguimos alcançar até 11h45. Para o professor Jeová, a pergunta é: existe alguma parceria do professor Jeová com o projeto SESC Povos do Mar, igual herança nativa? É do senhor Carlos Dias. É um projeto fantástico. O SESC colocou de uma forma importante nas atividades de educação ambiental a centralidade climática, a centralidade ecológica e a centralidade da participação ampla da população, principalmente que estão no entorno do SESC, onde tem as dunas, tem manguezal e logo diante o mar. Não é? O professor Marcelo Muro coordena esse projeto na nossa universidade e nós já tivemos vários encontros e, diga-se de passagem, tem uma essência fabulosa, porque no diálogo se conecta com todo o nosso país, não é? Porque ali estão participando, são mais de 200, salvo engano, pessoas inscritas nessa atividade, não é? Aqui presencial, e é gratificante demais para nós, e estamos tratando de uma forma muito especial esses serviços ecológicos, que de fato serão eles os responsáveis, não é? Por nossa vida, já são, não é?
a degradação deles, isso se discutiu muito, na realidade, extremamente danosa para a sociedade como um todo. Não é? E nós planejamos e recuperamos, por exemplo, 9 hectares de manguezais como projeto piloto, implantamos 540 canteiros biocépticos, que são as fossas verdes, no município de Capuí, implantamos 540, um pouquinho mais, de cisternas de ferro-cimento. Então, aí agindo na proteção dos serviços relacionados com a água, com a população de uma forma geral, e especificamente com ações muito vinculadas às aves migratórias e o manati, né, o peixe-boi marinho, os aquíferos do litoral cearense, eles acabam lançando água, né, são lançamentos de água doce na nossa plataforma continental, e ali o peixe-boi marinho conecta, né, se alimenta, e nós estamos preocupados com a qualidade de água que passa pelos aquíferos, com a precariedade do saneamento básico das nossas bacias hidrográficas, melhorando a qualidade de vida dessas populações e da biodiversidade como um todo. Então, é isso, e me dispõe a gente discutir muito mais e fazer uma rede aqui com o professor Tiago, que eu fiquei encantado com o instrumento de quantificação de sedimentos, isso é importante, há 30 anos trabalho com manguezais e estuários, né? Então, fizemos muita corretometria, muita análise de materiais de substituição, muita fisicoquímica, e é interessante saber de tão barato e não é de tão efetivo e que resultados tão fabulosos que vocês estão alcançando aí na pesquisa de vocês. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Professor Miguel, gostaria de fazer uma consideração. Então, é só para chamar a atenção, já que estamos caminhando para o final, de que nesse fórum, né, que se discute economia azul, aqui no Nordeste do Brasil, a economia azul do nosso mar depende demais dos ecossistemas costeiros, porque, como eu falei, o mar em si ele não traz um grande aporte de serviços nessa região. Então, a gente precisa, para termos uma economia azul pujante, como tantos aqui nesse fórum talvez desejem, né, a gente precisa, sim, dar muita atenção a todos os ecossistemas costeiros, né? Manguezais, recifes, rodolitos, restingas, etc. Então, é esse o que eu queria trazer. E já agradecer a participação e elogiar também o Tiago, gostei demais da contabilidade, né? Quero depois ver isso com mais cuidado. Um abraço a todos. Nós temos mais uma pergunta aqui ao professor Tiago, de Carlos Dias. Ele informa que, ele destaca que Portugal tem se destacado como uma das nações que mais investe nos oceanos. E a pergunta dele é: as projeções futuras para a PID são otimistas, mesmo pós-pandemia? Obrigado pela pergunta. De facto, antes da pandemia, o Governo tinha previsto um aumento substancial do investimento em PID, inclusivamente na área do mar, ou principalmente na área do mar, porque a nossa plataforma continental será nos próximos anos aumentada substancialmente. E agora, no processo pós-pandemia, foi executado um plano de recuperação económica e resiliência, porque é necessário ter esse plano para receber os apoios que a União Europeia vai distribuir pelos Estados-membros. E, portanto, esse plano foi executado, está a ser discutido, e precisamente uma das linhas mais importantes nesse plano de recuperação e de resiliência pós-pandemia é o investimento na área do mar e no aproveitamento dos recursos de forma sustentada para a recuperação económica do país. E aí está também previsto, nesse contexto, nessa linha de ação e de recuperação, um investimento maior em PID na área do mar, porque vai ser necessário conhecer o que existe nessa extensão de plataforma oceânica, é preciso
pesquisar formas de exploração sustentável, é preciso fazer um conjunto de estudos e de análise e de cartografia que ainda não existe. E, portanto, nós, curiosamente, ainda há 2 dias tivemos o nosso instituto teve um projeto aprovado com parceria com o MIT dos Estados Unidos, num projeto precisamente para a caracterização dos fundos oceânicos do Deep Sea ao longo do Atlântico na costa portuguesa, num investimento superior a 4 bilhões de euros, o que significará cerca de 20 milhões de reais, qualquer coisa como isso. E, portanto, nós temos a ideia, e penso que vai se realizar, que o investimento em PIB na área do mar, mesmo pós-pandemia, vai ser reforçado, felizmente. E obrigado pela oportunidade também e aproveitando aqui a oportunidade também para uma última frase, só para dizer que, de facto, os serviços de ecossistemas são muito importantes, são também muito suscetíveis à ação humana e portanto, têm que ser, de facto, protegidos e, portanto, é, de facto, muito importante este trabalho que todos os colegas também apresentaram, de levantamento, de caracterização e todo o esforço que puder ser feito nesse sentido é importante e gostava de dar os parabéns a todos também pelos trabalhos super interessantes, não consigo descolar do ecrã. E pronto, eu deixo aí o meu e-mail também para quem quiser informação complementar poder me contactar. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós estamos alcançando já o nosso tempo final, já são 11h47, estamos com a programação para 11h45. Eu agradeço imensamente a todos os palestrantes, a qualidade das apresentações, terem disponibilizado o seu tempo para estar nos trazendo essas informações. Só gostaria de fechar com uma reflexão final. Essa mesa nos demonstrou o quanto que os serviços ecossistêmicos eles são fundamentais e imprescindíveis para a vida do planeta e a nossa saúde e de todos os seres vivos. É preciso também que nós tenhamos essa reflexão de que preservar a manutenção dos serviços ecossistêmicos passa por diversos fatores. Fatores importantíssimos têm que ser reavaliados, como o padrão de consumo que hoje a humanidade se utiliza, o nível de consumo que temos, normativas legais precisam ser revistas e alteradas no sentido da indicação da preservação, educação ambiental precisa ser inserida cada vez mais cedo e mais fortemente, né? Inclusive na nossa programação escolar, realmente, no currículo escolar. Isso precisa ser interiorizado em cada um de nós, porque isso é construído no dia a dia. Todos esses fatores contribuem para políticas mais preservacionistas, e é isso que a gente precisa buscar sempre. Agradeço novamente, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, encerro agora essa mesa. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Miguel, prazer enorme estar aqui contigo, saudades.